Você sabe o que é a Revolução Cubana? Quanto você sabe sobre o comunismo? Por acaso você sabe o quanto meu país e principalmente o meu povo sofreu? Não vai falar nada? Típico. Bom, e quanto a você? Também acha que ir para Cuba seria um completo pesadelo? Minha missão hoje é clara: mostrar a vocês tudo sobre a Revolução. Contar a vocês tudo sobre uma nação chamada Cuba. Para explicar as causas da Revolução Cubana, é preciso contar a história de Cuba a partir de sua independência. A República de Cuba é a maior ilha do Caribe. Localizada na América Central, tem uma área aproximada de 110 km². Foi colônia na Espanha até o ano de 1898, ou seja, Cuba foi uma das últimas nações do continente americano a conquistar a independência. Para que isso fosse possível, o país precisou de ajuda das tropas americanas. O Senado americano elaborou a Emenda Platt, que garantia que os Estados Unidos poderiam intervir política e militarmente em Cuba. Irônico, não? Além do interesse político, havia também interesse comercial, já que, como vimos, a ilha se localizava bem no centro das Américas. A Emenda Platt deixou Cuba sob o domínio dos Estados Unidos até o ano de 1933, ano em que o soldado Fulgêncio Batista assumiu o governo pela primeira vez. Fulgêncio Batista assumiu a presidência constitucional de 1940 a 1944, porém, em 1945, retirou-se do país enriquecido após limpar os cofres públicos cubanos para viver na Flórida, nos Estados Unidos. Mas subitamente voltou a Cuba e aplicou o golpe de Estado. Passou a governar então como ditador em um regime de corrupção e violência. Muito diferente do seu primeiro governo, Batista deixou de apoiar os sindicatos e as classes mais baixas, buscando obter favores da elite cubana e dos Estados Unidos. Efetivamente, abre as fronteiras cubanas para todo tipo de atividade de turismo, especulação financeira, exploração da mão de obra cubana, que era barata devido às péssimas condições de vida e até mesmo do crime organizado. Com esse cenário, é claro que a população não estava satisfeita, e logo começaram a aparecer opositores. O líder deles é um dos nomes mais famosos quando falamos de Revolução Cubana. Estamos falando de Fidel Castro. Com ideias socialistas, planejava derrubar o governo e acabar com a corrupção na ilha. Considera-se que a Revolução Cubana começou em 26 de julho de 1953, quando ocorreu o primeiro ataque ao governo Batista, organizado por Fidel Castro e o seu movimento revolucionário, 26 de julho, mais conhecido como MR-26. Esse ataque se deu na cidade de Santiago, visando dominar o quartel de Moncada e tomar o seu estoque de armas. Devido a vários erros de planejamento, além de um fator numérico que desfavoria os rebeldes, o ataque foi um fracasso e Castro foi preso. Castro foi solto em 1955. Após constantemente ser vigiado e receber ameaças pelo governo de Batista, fugiu com seu irmão Raul Castro para o México, onde conseguiu reunir um grupo de guerrilheiros. De acordo com os que conviveram com ele em seu exílio, estas foram as palavras mais ditas por Fidel antes de partir, em 1956. Se saio, chego. Se chego, entro. Se entro, triunfo. Era o que dizia o revolucionário. Este otimismo era uma das características marcantes. Fidel sempre disse que, para ser revolucionário, não se pode ser pessimista. Em 1957, Fidel Castro e um grupo de 80 homens instalaram-se na floresta de Sierra Maestra. Os combates com as forças do governo foram intensos e diversos guerrilheiros morreram ou foram presos. Mesmo assim, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara não desistiram e, mesmo com um grupo pequeno, continuaram a luta. Começaram a usar transmissões de rádio para divulgar as ideias revolucionárias e conseguir apoio da população cubana.
Com as mensagens revolucionárias, os guerrilheiros conseguiram o apoio dos camponeses e trabalhadores que estavam completamente satisfeitos com o governo de Fulgêncio Batista. As condições sociais eram péssimas para essa parcela da população. Desemprego, salários baixos, falta de terra, saúde, analfabetismo eram coisas que faziam parte da rotina dessas pessoas. Muitos cubanos das cidades e do campo começaram a entrar na guerrilha, aumentando o número de combatentes e conquistando vitórias em várias cidades. O exército cubano estava registrando muitas baixas e o governo de Batista sentia o fortalecimento da guerrilha. Devido à brutal repressão policial contra qualquer um que fosse suspeito de apoiar o MR-26 e à suspensão de envio de armas e dinheiro vindo dos Estados Unidos, de acordo com relatos da imprensa sobre as atividades de Fulgêncio Batista, Fidel Castro e os revolucionários tomaram o poder em Cuba no dia 1º de janeiro de 1959. Fulgêncio Batista e muitos integrantes do seu governo, é claro, fugiram daí. Bom, minha missão por aqui está terminada. E como diz o famoso Che Guevara, sonha e será livre de espírito, lute e será livres na vida. Viva a revolução!